pecado das filhas de Ló. Como as filhas de Ló contaminaram seu pai com um ato de incesto. Olá, meus amados, sou Joseilson Aleixo, mais conhecido por Irmão Ita. Resolvi neste conteúdo falar um pouco dos atos impensáveis das filhas de Ló. Vamos aprofundar o estudo sobre o pecado das filhas de Ló, conforme relatado em Gênesis capítulo 19, versículos 30 a 38. Esse episódio apresenta questões complexas relacionadas à moralidade, cultura e consequências espirituais. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas duas filhas refugiaram-se em uma caverna nas montanhas. Gênesis capítulo 19, versículo 30. Vejamos. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando em uma caverna. As cidades próximas foram destruídas e as filhas de Ló acreditaram que toda a humanidade havia sido exterminada, sem perspectivas de casamento ou descendência. Na cultura da época, a preservação da linhagem familiar era de extrema importância. Ter filhos era visto como uma bênção, e a infertilidade ou ausência de descendência era uma grande desonra. Vamos falar um pouco dos planos diabólicos e imprudências das filhas de Ló. As filhas de Ló embebedaram o pai em 2 noites consecutivas e tiveram relações sexuais com ele, resultando no nascimento de 2 filhos. Moabe, pai dos Moabitas, filho da filha mais velha, e Ben-Ami, pai dos Amonitas, filho da filha mais nova. A Bíblia nos orienta que devemos nos afastar do vinho ou de bebidas fortes, pois as mesmas nos deixam vulneráveis e irresponsáveis. A Bíblia diz: não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Provérbios capítulo 31, versículos 4 e 5. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Além deste ato de incesto, ainda houve a premeditação para a consumação do pecado, sendo assim uma clara violação da moralidade e desobediência das leis divinas. Embora a lei mosaica ainda não estivesse formalmente estabelecida, como está escrito no livro de Levítico no capítulo 18. Mas o incesto era considerado um pecado grave, pois distorcia o propósito sagrado da sexualidade. Em uma análise moral e espiritual passamos a compreender falta de fé. As filhas de Ló demonstraram falta de confiança em Deus para prover descendência de forma correta. Em vez de buscar orientação divina, tomaram decisões baseadas no medo e desespero. 2. Influência cultural. Viver em Sodoma pode ter impactado a percepção moral delas, levando-as a considerar aceitável algo moralmente condenável. 3. Uso do vinho. A embriaguez de Ló foi um fator decisivo. O abuso de substâncias é frequentemente retratado na Bíblia como um caminho para decisões pecaminosas. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Meus amados, lembre-se que o pecado sempre vai trazer consequências desastrosas, e em muitos momentos, se não corrigir, poderá trazer morte eterna. Os descendentes dessas uniões, Moabitas e Amonitas, tornaram-se inimigos frequentes de Israel, criando conflitos prolongados. Esse resultado mostra como o pecado pode gerar consequências que afetam gerações inteiras. Por exemplo, os Moabitas seduziram Israel à idolatria e imoralidade. Números capítulo 25, versículos do 1 ao 3. Os amonitas foram hostis durante o período dos juízes e da monarquia. Juízes capítulo 10, versículos do 7 ao 9. Apesar da origem pecaminosa desses povos, Deus demonstrou graça e misericórdia. Um exemplo marcante é Ruth, uma moabita que se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 5. Isso revela que Deus pode redimir até mesmo circunstâncias marcadas pelo pecado. Aprendemos uma lição prática com essa história. Há consequências das decisões apressadas. Decisões baseadas no medo podem gerar consequências negativas. É essencial confiar no tempo de Deus. 2. Influência do ambiente e convivência. O ambiente em que vivemos molda nossos valores. É importante buscar ambientes que fortaleçam a fé. O perigo da embriaguez. A Bíblia alerta contra a embriaguez, pois ela pode nos tornar vulneráveis ao pecado. E fique atento quando alguém diz que vai tomar somente um copinho
e com isso não há risco de embriaguez. Saiba que um abismo chama outro abismo. Salmos de número 42 e versículo 7. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. 4. Deus redime histórias quebradas. Mesmo atos graves podem ser transformados por Deus em algo bom, se houver arrependimento e entrega. Esse episódio serve como um alerta sobre os perigos de agir sem consultar a vontade de Deus, e também como um lembrete de que a graça de Deus pode operar mesmo nas piores circunstâncias. Obrigado por assistirem até o fim, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço do seu irmão Ita. Um pequeno servo a serviço do Rei Jesus. Que o grande Deus de Israel abençoe todos com bênçãos.